ou brilhante? Borbulhando ou tranquilo? Importante que ele esteja límpido, brilhante. E não esteja borbulhando, pois não é um espumante. Bom, a cor do vinho branco pode variar em função do tempo. Vinho branco novo é o amarelo palha. Vinho branco velho, amarelo ouro. E o vinho branco perdão. É confundido. A gente vai beber na degustação, fica assim. Vinho branco novo é o amarelo palha, a cor da taça de vocês. O vinho branco maduro, amarelo ouro. E o vinho branco velho é a cor da cadeira, cor castanha. Pela cor, vocês me dizem a safra dele? 2010? Tá, eu falei, né? Então, vamos para a segunda etapa, análise olfativa. Ó. Gira a taça dessa forma. Vai quebrar moléculas aromáticas, elas vão se desprender. Vamos levar a taça até o nariz e dar uma leve inspirada. Bom, vamos descrever se ele é qualitativo ou defeituoso. Se estiver lembrando um aroma frutado, floral, cítrico, vegetal, qualitativo. Se estiver lembrando um aroma químico, como acetona, vinagre, enxofre e de bolores, defeituoso. O que vocês me dizem nele? Parece uma fruta, né? Cítrico. Perfeito. Foi feita análise olfativa. É um vinho sem defeito, um vinho franco. Terceira etapa. Vamos colocar um volume generoso em boca. Deixa 5 segundos circulando, depois engole o vinho. Vai lá? Todo mundo agora. Bom, o que eu quero do vinho branco? Que ele salive a boca. Quanto mais salivar nas laterais, melhor para o vinho branco. Por quê? Sinônimo de refrescância. Vai dar vivacidade. Se não tivesse essa salivação, ia parecer água. Água e álcool. Por isso eu vou harmonizar com pratos e deixar nossa boca seca. Por exemplo, peixes e aves. Pega a massa, pega nosso molho branco. Peixe, dá para pegar agora um queijo. Tem que ser um queijo coalho, um queijo Minas, um queijo feta. Queijos nessa textura, tá bom? Então, número 34 da linha de seleção, creiam que é uma das marcas mais exportadas da Miolo hoje, é a marca de seleção. Vai muito lá para os Estados Unidos, tá bom? Então, número 34. Bebam água. Bebam água e vamos seguir para a segunda amostra. A segunda amostra é o número 45. Número 45. Aqui já é um vinho da categoria Premium. Categoria Premium da minha reserva. A uva é a Tanlar. Olha que interessante. Por 2 anos consecutivos, esse rótulo ganhou medalha de ouro fora do Brasil, lá no Uruguai. Os melhores vinhos do Uruguai são dessa uva, a Tannar. Um vinho brasileiro feito pela uva Tannar ganhou medalha de ouro no território deles, foi o nosso, de ouro reserva. O único, por 2 anos consecutivos. Ele é o número 45. Detalhe, esse nós não precisamos passar pelo carvalho. Esse não passou. Então, vejam a cor dele. O vinho tinto, quando é novo, parece um violeta. Olhem para o vinho de vocês. Parece um bordô. Um suco de uva. O vinho tinto, quando é maduro, é um rubi, vermelho sangue. Quando é um vinho tinto velho, tem tons laranjas, pela cor dele. O que eles me dizem? É um safra 2010, 2005, 2010, né? Fui bem jovem. Bem jovem. Muito bem. E o aroma? Vamos sentir o aroma? Vamos descrever? Não lembra uma framboesa, uma ameixa? Aroma de frutas vermelhas e roxas? Não é mesmo? Claro, é subjetiva a degustação. Mas dá pra, no fundo, dá pra lembrar uma frutada, né? Uma ameixa, um cacife. Então, é um aroma bem interessante. Bom, terceira etapa, colocar um volume generoso em boca. Então, todo mundo agora.
Mas não foi pela falta de açúcar, foi o tanino. O tanino é um componente da casca da uva que dá essa sensação. Porém, você percebe que não deu aquela sensação como se estivesse mordendo a banana verde, né? Foi um vinho macio, foi um vinho fácil de tomar. Não foi aquele trago excessivo. E o álcool não queimou a boca em excesso. Então é importante, equilíbrio de álcool e tanino. Nenhum pode ser mais do que o outro, tá bom? Esse é um vinho para carnes vermelhas. Por quê? Carnes gordurosas deixam a boca salivando, deixam a boca úmida. Então vamos pegar algo que resseque a boca, que seja, no caso, vinho tinto. Daí vai pegar um cordeiro, um cabrito, vai pegar também aí uma massa, um queijo de textura média. Então vai ser mais interessante na harmonização, tá bom? Bom, agora vamos provar um outro vinho da casa, também 2 vezes medalha de ouro, porém esse já é na categoria Ultra Premium. É o número 3. Número 3 na lista. É um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot. Linha RAR. Porém, as 2 medalhas que esse vinho ganhou não foi no Uruguai. Não, foi na França. Um concurso chamado Challenge du Vin. Um dos mais importantes do mundo do vinho. Aqui é uma reserva da família Randon, a família que se uniu recentemente ao grupo Miolo, e que no caso é uma safra mais antiga, 2006. Ele passou 1 ano nas pequenas barricas de carvalho e 12 meses nas caves na posição horizontal lá, amadurecendo. Olhem a cor dele, não mudou bastante, não é um vermelho rubi, um vermelho sangue mais escuro. Depois dizem que vinho não é diferente do outro, tem diferença. Agora sinta o aroma. Isso, sinta o aroma dele. Não lembra o aroma da madeira, do carvalho? Isso, então está lembrando um pouco de uma baunilha, um toque sutil de tabaco, um toque amanteigado, um avelã. Agora vamos mais complexo, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 etapas. Coloca um pequeno volume na boca agora, metade da taça. Vamos dizer que é um vinho mais macio, ao mesmo tempo mais volumoso, um vinho mais intenso no sabor. Agora vai ser passado para vocês um queijo do tipo grana. Ficou melhor, né? Então agora, mastiguem o queijo e depois bebam todo o restante da taça, tá bom? Pra gente comparar o vinho com e sem o queijo. O queijo está vendendo na loja também. Ó, alguém já viu esse rótulo no mercado aí? É o Gran Formagem do RAR, mesmo proprietário do vinho. Então foi aí o queijo do Randon. Por exemplo, se não fosse o queijo, a harmonização daria-se bem com uma carne mais suculenta, uma picanha, um porco no colete, uma costela, uma carne de caça vai muito bem com uma carne mais intensa de aroma e sabor, pratos defumados. E esse é um vinho de guarda. É daquele tipo de vinho que você vai poder guardar por mais tempo. Esse é um vinho para ter 10 anos de vida. Então, o que vai ter nele que vai poder guardar durante esses 10 anos? Álcool, 14%. E o tanino. Aquela sensação marcante na boca. São propriedades que podem fazer com que o vinho possa ser guardado por mais tempo. Bom, quem gostou desse vinho aí, vai gostar 5 vezes mais desse daqui, ó, do número 12 na lista. Porém, o número 12 vocês não vão provar devido à limitação de produção dele, que é o lote 43. Então, a produção limitada, o lote 43, a gente acaba nem sempre servindo ele. Nossa, que gostoso. Bom, perceberam que agora está mais fácil, mais agradável, né? Está mais fácil de tomar depois do queijo. Então, qual a diferença que o lote 43 vai dar na boca? Vai dar mais persistência de sabor.
volume. É um vinho mais intenso no aroma também. Então, um vinho que você vai ter uma sensação, digamos, de maior salivação, uma secura mais agradável. Vinho bem mais fácil de tomar. Nós também temos assim, fantástico. Bom, vamos finalizar. Quem gosta do espumante brut, o espumante seco, levante a mão. São poucos, né? Bom, mas os brutes também amam. Então, marca o número 22. Número 22, vocês podem marcar, que é feito aqui no Vale das Vinhedas. Quem gosta do espumante doce, moscatel, que é a maioria, vai provar o número 53, que é o que veio lá do Ouro Verde, da fazenda, lá no norte da Bahia. Todo o processo de elaboração lá. Então, optem por um ou pelo outro, tá bom? 22 ou 53. Vamos passar agora para vocês. Bom, vai ser passado para vocês um biscoito agora. Um biscoito já italino, empresa de produtos coloniais. Porém, só provem o biscoito depois do espumante, tá bom?